Na aula de hoje da professora Amanda Frateia de Luca, o tema será inglês técnico. Entre os tópicos abordados estão palavras interrogativas, where to be, advérbios de frequência. Hi guys, it's very good to be back. Are you ready to begin another class? What's your name? Where do you work? Why do you want to work for this company? Estas são perguntas que você pode encarar em uma entrevista. Todas elas começam com palavras interrogativas, também conhecidas como WH questions, porque começam com WH ou WH. Vamos estudá-las uma a uma agora. Palavras interrogativas. What? O que ou qual? What's your name? Ou what is your name? My name's John. Lembrando que esse apóstrofo S representa o verbo to be is. What is your name? My name is John. What do you study? I study business administration. O que você estuda? Eu estudo administração. Vocês se lembram do uso do auxiliar para fazermos perguntas no presente simples? O do e o does que veremos em seguida. What kind of job does your father have? He is an economist. Que tipo de emprego, que tipo de trabalho o seu pai tem? Ele é um economista. Pois bem, vamos dar sequência ao estudo das palavras interrogativas e vamos ver mais uma delas. Where? Onde? Estão vendo que começa com WH? Where? Onde? Where are your colleagues? They are in the meeting room. Onde estão seus colegas? Eles estão na sala de reunião. Where is your car parked? Onde o seu carro está parado? It's parked in the parking lot. Está parado no estacionamento. Lembrando que esse S representa o verbo to be de forma contraída. It is parked in the parking lot. Where do you work? I work at United Airlines. Onde você trabalha? Eu trabalho na United Airlines. Where does your boss have lunch? He has lunch across the street. Where does your boss have lunch? Onde o seu patrão ou seu chefe almoça? Ele almoça atravessando a rua. Então podemos encontrar outras perguntas como: Where do you live? I live em Mogi das Cruzes. Where do you study? I study at UBC. Vamos à palavra interrogativa seguinte? A próxima palavra interrogativa que vamos estudar é o how. Percebam que não começa com WH, mas faz parte das WH questions. Significa como? How are you? I'm fine, thanks. How are you? Como vai você? I'm fine, thanks. Vou bem, obrigada. How do you go to work? I go to work by train. Como você vai ao trabalho? Eu vou ao trabalho de trem. Lembrando do auxiliar do para fazermos perguntas no presente simples. How do you say poupança in English? You say savings. Como você diz poupança em inglês? Você diz savings. A última pergunta é uma pergunta-chave para que você possa se comunicar com pessoas falantes de outras línguas. Você pode perguntar como se fala determinada palavra em inglês, apenas usando essa pergunta. How do you say caneta in English? Como você diz caneta em inglês? You say
pen. How do you say aula in English? You say class. Vamos à próxima palavra interrogativa? Who, que significa quem. Who is your boss? My boss is David Brown. Who is your boss? Quem é seu chefe? My boss is David Brown. Meu chefe é o David Brown. Who cleans your house every day? The maid does. Who cleans your house every day? Quem limpa a sua casa todos os dias? The maid does. A empregada o faz. Who do you want to come to the party? I want my friends to come to the party. Who do you want to come to the party? Quem você quer que venha à festa? I want my friends to come to the party. Eu quero que meus amigos venham à festa. Então, se alguém perguntar a você, who is your teacher? O que você vai responder? My teacher is Amanda. Vamos ver a próxima palavra interrogativa? Which. Também significa qual, mas o seu uso é um pouco diferente do what. O what é para perguntas no geral, qual, o que. Aqui, which, nós vamos usar quando temos opções. Vamos ver. Which color do you prefer, black or white? I prefer white. Which color do you prefer, black or white? Que cor você prefere? Preto ou branco? I prefer white. Eu prefiro branco. Então, aqui vemos as opções, black or white. Which of the statements below is correct? Letter A is correct. Which of the statements below is correct? Qual das afirmações abaixo está correta? A letra A é a correta. Então, aqui supõe-se que há alternativas para serem escolhidas. Which kind of film do you like? Comedy or action? I like comedy. Which kind of film do you like? Comedy or action? Que tipo de filme você prefere? I like comedy. Eu prefiro comédia. Novamente, vemos aqui as opções. Comedy or action. And you? Which kind of class do you prefer? A Portuguese class or an English class? I prefer an English class. Vamos ver a próxima palavra interrogativa? Nossa próxima palavra interrogativa é o how much. Quando você vai perguntar o preço de alguma coisa, usamos essa palavra interrogativa, que significa quanto ou quanta. How much is that book over there? It's $15. How much is that book over there? Quanto custa aquele livro? It's $15. $15. How much does it cost? It costs $30.45. How much does it cost? Quanto custa? Para perguntar de qualquer coisa em geral, se você está apontando para algum item. How much does it cost? It costs $30.45. Custa $30.45. How much does the world economy affect Brazil? I don't know. I'm not an economist. How much does the world economy affect Brazil? O quanto a economia mundial afeta o Brasil? I don't know. I'm not an economist. Eu não sei. Eu não sou um economista. Podemos usar o how much também para perguntar de quantidade de coisas. Por exemplo, how much ketchup is there? Quanto ketchup ainda existe, ainda tem? How much coffee is there? Quanto café há? Usamos o how much para perguntarmos quantidade de coisas incontáveis, ou seja, que não podemos contar. Por exemplo, coffee. Coffee é uma palavra incontável, um substantivo incontável, que a gente não pode falar
2 cafés, 3 cafés. Quando a gente fala 2 cafés, 3 cafés, já está implícita a xícara de café, mas não o pó de café. How much sugar is there? Quanto açúcar tem? Ok? Vamos ao nosso próximo pronome interrogativo? How many? Quantos ou quantas? Então, vemos que how many é diferente do how much, porque esse aceita o S. How much não aceita o S. How many? Quantos ou quantas? How many days are there in a week? There are 7 days in a week. How many days are there in a week? Quantos dias há em uma semana? There are 7 days in a week. Há 7 dias em uma semana. Então, podemos observar aqui que a palavra é no plural. How many days? How many directors are there in your company? There are many directors in my company. How many directors are there in your company? Quantos diretores há em sua empresa? There are many directors in my company. Há muitos diretores em minha empresa. How many people live in your house? 3 people. How many people live in your house? 3 people. Quantas pessoas moram na sua casa? 3 pessoas. Aqui nessa palavra não temos o S porque já é uma palavra no plural. É o plural de person. How many people? Ok. Se tivéssemos apenas uma pessoa, responderíamos one person. Quantos alunos há na sua sala? How many students are there in your classroom? Quantos professores você tem? How many teachers do you have? Vamos à próxima palavra interrogativa? Why? É a pergunta do porquê. Why are you so nervous? Because my car was stolen. Why are you so nervous? Por que você está tão nervoso? Because my car was stolen. Porque meu carro foi roubado. Então vejam que why é o porquê na pergunta. O porquê na resposta é o because. Why do you want to go to the USA? To study English. Why do you want to go to the USA? Por que você quer ir aos Estados Unidos? Para estudar inglês. To study English. A forma completa de se responder essa pergunta pode ser because I want to study English. Because I want to study English. Mas to study English está perfeitamente correto também. Entendemos a comunicação. Why do you need extra money? Because I want to buy more things. Why do you need extra money? Por que você precisa de mais dinheiro? Because I want to buy more things. Porque eu quero comprar mais coisas. Aqui também percebemos o uso dos auxiliares do para formarmos a pergunta no presente simples. Why do you study at UBC? Because UBC is such a good university. Por que você estuda na Brás Cubas? Porque a Brás Cubas é uma ótima universidade. Vamos ver o próximo pronome interrogativo? When. Quando. When is your birthday? It's in December. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? It's in December. É em dezembro. When do you go out with your friends? Every Friday. When do you go out with your friends? Quando você sai com seus amigos? Every Friday. Todas as sextas-feiras. When does your mother go to the church? She goes to the church on Sundays. When does your mother go to the church? Quando a sua mãe vai à igreja? She goes to the church on Sundays. Ela vai à igreja aos domingos.
And you, when do you have time to study English? I hope every day. Quando você tem tempo para estudar inglês? Eu espero que todos os dias. Esse assunto está no nosso material didático, de forma bem detalhada, com muitos exemplos e vários exercícios para que você possa praticar essas palavras interrogativas. E agora prestem atenção para mais um quiz. Qual palavra interrogativa melhor completa a frase abaixo? Do you work hard? Because I'm not rich. Alternativa A, why? Alternativa B, where? Alternativa C, what? Alternativa D, when? Se você escolheu a alternativa A, parabéns! Why do you work hard? Because I'm not rich. Why do you work hard? Because I'm not rich. A dica de leitura de hoje é o livro Gramática Fácil de Inglês. Esta obra combina uma gramática de referência e exercícios em um único volume, perfeita para o estudo individual ou como apoio para qualquer curso do inglês. Gramática Fácil de Inglês apresenta 86 tópicos de que o aluno de nível básico ou intermediário precisa, com uma apresentação simplificada e objetiva. Cada uma das 86 unidades do livro consiste de uma explicação do tópico gramatical e uma série de exercícios com crescente nível de dificuldade. Agora, o assunto de nossa aula é o there to be, que serve para falarmos da existência das coisas. Por exemplo, eu posso perguntar: How many days are there in a week? Quantos dias há em uma semana? Vocês se lembram do pronome interrogativo how many, não é mesmo? Por exemplo, how many fingers are there in our hands? There are 5 fingers in our hand. Vamos ver com mais detalhe o there to be? A forma afirmativa do there to be, no singular e no plural. There is a notepad next to the computer. There is a um bloquinho de notas ao lado do computador. There is a picture on the wall. Há um quadro na parede. There is a new computer program available. Há um novo programa de computador disponível. Então, nesse primeiro bloco, estamos falando do there to be no singular. There is a notepad. There is a picture. There is a new computer. Agora vamos ver no plural. There are 2 ways to process the information. Há 2 formas de processarmos a informação. Também há. There are a lot of people in the restaurant. Há muitas pessoas no restaurante. There are many employees in that company. Há muitos empregados, muitos trabalhadores naquela empresa. Então, para formarmos o plural, usamos there are. There are. Ok? Então, podemos dizer there is a teacher here. Ok? And there are students there. Vamos ver as formas interrogativa e negativa do there to be? Então, vamos ver qual é a forma negativa do there to be na forma singular e no plural. There is not a notepad next to the computer. There is not a notepad. Não há um bloco de notas ao lado do computador.
apenas colocamos o not na frente do there is. There isn't a picture on the wall. Não há um quadro na parede. Isn't é a forma contraída do is not. There isn't a new computer program available. Não há um programa de computador novo disponível. Então, podemos perceber que é muito simples a forma negativa do there to be. Apenas colocamos o not na frente do there is. Da mesma forma, faremos isso com there are. Vamos ver? There are not two ways to process the information. There are not. O not na frente do there are. Não há duas maneiras de processar a informação. There aren't a lot of people in the restaurant. Não há muitas pessoas no restaurante. There aren't. Aren't, forma contraída do are not. There aren't many employees in that company. Não há muitos empregados naquela empresa. Viram como é fácil formar a forma negativa do there to be? Apenas para relembrar, colocamos o not na frente do there is ou there are. Ainda podemos contrair is not, formando a palavra there isn't, ou are not, formando a palavra there aren't. Vamos ver agora a forma interrogativa do there to be? Vamos ver na forma tanto singular quanto no plural. Is there a notepad next to the computer? Há um bloco de notas ao lado do computador? O que aconteceu com there is? Apenas houve uma inversão. O is vem na frente do there. Ao invés de falarmos there is, falamos is there. Is there a picture on the wall? Há um quadro na parede? Em português apenas mudamos a entonação da frase. Em inglês há uma alteração da posição das palavras. Is there a new computer program available? Há um novo programa de computador disponível? E para o plural, como será? A mesma coisa. Colocamos o are na frente de there. Então temos: Are there two ways to process the information? Há duas maneiras de processar a informação? Are there a lot of people in the restaurant? Há muitas pessoas no restaurante? Are there many employees in that company? Há muitos funcionários naquela empresa? Sempre que estamos lidando com o verbo to be, para fazermos perguntas, devemos colocar o verbo to be na frente. No caso do there is there. No caso do there are there. Vamos ver então como respondemos as perguntas com there is ou there are. Short answers. São respostas curtas. Vamos ver um exemplo. Is there a telephone on your desk? Yes, there is. Is there a telephone on your desk? Há um telefone na sua mesa? Sim, há. Curta porque acaba no there is. A resposta longa seria yes, there is a telephone on my desk. Is there a meeting in the afternoon? No, there isn't. Is there a meeting in the afternoon? Há uma reunião à tarde? Não, não há. No, there isn't. Are there many students at UBC? Yes, there are. Há muitos alunos na Brás Cubas? Are there many students at UBC? Yes, there are. Sim, há. Are there enough activities in this course? No, there aren't. Are there enough activities in this course? Há atividades suficientes neste curso? Não, não há. Então, reparem que para is there,
A resposta é there is. Então, temos que respeitar o começo de cada pergunta. Is there? No, there isn't. Are there? Aqui já começa com are. Então, a resposta vai ser there are. Da mesma forma, nessa última questão, are there? No, there aren't. Let's practice a little bit, para ver se vocês entenderam tudo direitinho. Correct the sentences below if necessary. Vamos olhar então essas frases aqui e vermos se encontramos algum erro nas mesmas. Vou ler todas primeiro e vocês vão procurando os erros. There is many ways to do it. There are some juice in the fridge. There is a customers on the phone. There are new programs available. There are a house for sale. There is a car outside. Já conseguiram perceber qual é o erro de cada frase? Vamos ver? There is many ways to do it. Essa frase não está no plural? Many ways, muitas maneiras. Então, aqui tem que ser no plural. There are. Então, o correto seria there are many ways to do it. Há muitas maneiras de fazê-lo. There are some juice in the fridge. Essa palavra juice é uma palavra incontável. Juice, singular. Como estamos falando de uma palavra no singular, então aqui não é are. Aqui seria is. There is some juice in the fridge. Há suco na geladeira. There is a customers on the phone. Bem, aqui estamos falando de customers, que é a palavra cliente no plural. Vamos cortar o is e o a junto. E fica there are customers on the phone. Ou seja, há clientes no telefone. There are new programs available. Aqui temos que prestar atenção no ponto de interrogação. Porque quanto a plural ou singular está correto. Programs, plural. Are, ok. Mas como estamos falando de uma pergunta, onde vai o are? Na frente da frase. Então fica, are there new programs available? Há novos programas disponíveis? There are a house for sale. A house é plural ou singular? Muito bem, singular. Então, para singular, nós usamos o is. There is a house for sale. Há uma casa à venda. There is a car outside. A car, plural ou singular? Singular. Então, essa é a única frase correta de todas elas. Complete with there is, there are, is there ou are there. Apenas para relembrarmos. There is, singular. Frase afirmativa. There are, plural. Frase afirmativa. Is there, singular para perguntas. Are there, plural para perguntas. Vamos ver as frases. 1. Many computers in this room. 2. A programmer in your company. 3. How many ways to turn off the equipment? 4. Where a bank around here? 5. 1 over there. Vamos desde o primeiro. Qual seria o there to be correto para completarmos essa primeira frase? Many computers in this room. Computers está no plural ou no singular? Plural, computers.
É uma afirmativa ou uma interrogativa? Afirmativa. Então, sabemos que é o there are. There are many computers in this room. Há muitos computadores nesta sala. A programmer in your company. A programmer, plural ou singular? Singular. In your company. É uma pergunta? É uma pergunta. Então, is there a programmer in your company? Há um programador na sua empresa? How many ways to turn off the equipment? Aqui, ways. Quantas formas? Plural. E é uma pergunta. How many ways are there to turn off the equipment? Quantas maneiras há de desligar o equipamento? Where a bank around here? A bank, singular. Around here, uma pergunta. Where is there a bank around here? Onde há um banco por aqui? One over there. Singular, one. Over there, frase afirmativa. Então, there is one over there. Há um lá ou ali. Então, vimos agora as formas do there to be. Na afirmativa, negativa e interrogativa. E fizemos alguns exercícios juntos. No seu material didático, você vai encontrar esse assunto com bastante detalhamento, muitos exemplos, e você terá muitos exercícios para fazer e treinar esse assunto. Agora vamos prestar atenção ao próximo quiz. Assinale a resposta correta para a pergunta: Is there a film on TV tonight? Alternativa A: Yes, there are. Alternativa B: No, there aren't. Alternativa C: Yes, there is. Alternativa D: No, there not. Muito bem, para quem escolheu a alternativa C. Is there a film on TV tonight? Yes, there is. O assunto de nossa aula agora são os advérbios de frequência, ou os adverbs of frequency. Esses advérbios respondem à pergunta how often, ou com que frequência. How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? I always study English. Eu sempre estudo inglês. Essa seria a resposta esperada por mim. How often do you go to the movies? Com que frequência você vai ao cinema? I sometimes go to the movies. Eu vou ao cinema de vez em quando. Vamos ver os advérbios de frequência? Never, ou nunca. Rarely ou seldom, raramente. Occasionally, ocasionalmente. Sometimes, de vez em quando. Often or frequently, muitas vezes. Usually, generally, geralmente, usualmente. Always, sempre. Então, esses advérbios vão de 0 a 100%. Como falamos? Eu sempre estudo inglês. I always study English.
Eu nunca estou atrasado. I am never late. Vamos ver qual é a posição dos advérbios de frequência nas frases? Então vamos lá. Nós posicionamos o advérbio de frequência após o verbo to be. I am never late for work. Eu nunca estou atrasada ou atrasado para o trabalho. Am, o to be, never, após o verbo to be. He is always on time with his schedule. Ele está sempre em dia com seu cronograma. Is, verbo to be. Advérbio de frequência always, após o verbo to be. Tony is usually tired after work. Tony está geralmente cansado após o trabalho. Is, verbo to be, advérbio de frequência usually, após o verbo to be. Porém, quando estamos falando de um verbo que não seja o verbo to be, o advérbio de frequência vem antes desse verbo. Jennifer always drives to work. Advérbio de frequência antes do verbo drive, dirigir. Jennifer sempre vai ao trabalho de carro. We rarely stay up late. Nós raramente ficamos acordados até tarde. Advérbio de frequência, verbo. Então, vem antes do verbo. I never feel bored. Eu nunca me sinto para baixo. Advérbio de frequência e verbo sentir. And you? Are you always ready for our classes? I am always ready for our classes. Vamos ver agora alguns advérbios em forma de locução. Phrases of frequency, como são conhecidos, ou locuções adverbiais de frequência. Então temos every day, todos os dias, in the morning, pela manhã, 3 times a day, 3 vezes ao dia, once a week, uma vez por semana, every evening, todas as noites, every now and then, de vez em quando. We normally use them at the end of a sentence. Onde são colocados normalmente essas locuções adverbiais? Nós usamos normalmente no final da frase. Vamos ver alguns exemplos. Bianca takes the bus to work every day. Bianca takes the bus to work every day. Bianca pega o ônibus para o trabalho todos os dias. We travel abroad once a year. We travel abroad once a year. Nós viajamos ao exterior uma vez por ano. I check my emails 3 times a day. I check my emails 3 times a day. Eu checo meus e-mails 3 vezes ao dia. And you? How often do you check your emails? Once a day, twice a day, 3 times a day? Vamos ver mais alguns exemplos? How often? Essa é a pergunta que normalmente fazemos quando queremos saber com que frequência alguém faz algo. How often do you check your emails? Com que frequência você checa os seus e-mails? How often? I check my emails 5 times a day. Eu checo meus e-mails 5 vezes ao dia. How often do you go to the movies? Com que frequência você vai ao cinema? I go to the movies once a month. Eu vou ao cinema once a month. How often does your boss organize meetings? Com que frequência o seu chefe organiza reuniões? He organizes meetings twice a month. Ele organiza reuniões 2 vezes ao mês. Vocês perceberam que na resposta 1, 2
não temos o S depois do verbo. I check, I go. No entanto, na terceira pergunta, vocês podem visualizar o S no verbo. Vocês se lembram por quê? Vocês se lembram que no presente simples acrescentamos o S para a terceira pessoa do singular? Ou seja, he, she, it. Nas demais pessoas, os verbos ficam sem o S. Por exemplo, I study, he studies. You play, I play. Então, é por isso que vocês viram na terceira frase o verbo organizes, com S, porque se trata de uma terceira pessoa do singular, o he. Let's practice the adverbs now. Coloque o advérbio no local correto na frase. Apenas para relembrarmos. O advérbio vem depois do verbo to be e antes do verbo comum. He listens to the radio. Often. He often listens to the radio. Ele geralmente escuta o rádio. They read books. Sometimes. They sometimes read books. Eles às vezes leem livros. My husband gets angry. Always. My husband always gets angry. Anne is very busy. Vamos nos atentar para o verbo to be. Anne is usually very busy. Então, depois do verbo to be. Anne geralmente está muito ocupada. The kids are hungry, generally. Verbo to be. The kids are generally hungry. As crianças estão normalmente com fome. We watch TV in the afternoon. Never. We never watch TV in the afternoon. Nós nunca assistimos TV à tarde. Jane is late. Verbo to be. Jane is rarely late. Jane raramente está atrasada. Vamos praticar mais um pouco? Answer the questions using the adverbs given. Agora vocês terão que responder a essas perguntas usando os advérbios que foram colocados no final da frase. How often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? I never study English. Eu nunca estudo inglês. How often do you go to the supermarket? Always. Com que frequência você vai ao supermercado? Sempre. I always go to the supermarket. How often do you talk to your boss? Com que frequência você conversa com o seu chefe? Usually. I usually talk to my boss. How often does your mother cook special dishes? Com que frequência a sua mãe faz pratos especiais? Rarely. She rarely cooks. Lembrem-se do S. She, terceira pessoa do singular, she rarely cooks special dishes. How often does your boss call you in his office? Com que frequência o seu chefe o chama em seu escritório? Sometimes. He sometimes calls me in his office. Lembram-se do S? He. Terceira pessoa do singular. Leva S.
Agora, para fecharmos os advérbios de frequência, vamos fazer mais um exercício juntos. E na apostila ou no material didático, você encontrará esse assunto com bastante detalhamento, muitos exemplos e bastante exercícios para a prática. Vamos ao próximo? Put the adverb in the correct position. Julie is late for work. Never. Verbo to be, Jane. Julie is never late for work. Julie nunca está atrasada para o trabalho. Ben smokes 20 cigarettes a day. Always. Antes do verbo regular, que é o smokes. Ben always smokes 20 cigarettes a day. Lembrando que o S existe porque estamos falando da terceira pessoa do singular no presente simples. She teaches kids rarely. Não é verbo to be. Então, vem antes do verbo. She rarely teaches kids. Ela raramente leciona para crianças. Grace is well dressed. Often. Verbo to be? Sim. Então, depois do verbo to be. Grace is often well dressed. Grace está geralmente bem vestida. The kids make a lot of noise. Usually. Verbo to be? Não. Verbo comum. Então, vem antes do verbo comum. The kids usually make a lot of noise. As crianças normalmente fazem muito barulho. My neighbor is very kind. Always. Verbo to be? Sim. Então, depois do verbo to be. My neighbor is always very kind. Meu vizinho é sempre muito gentil. I am late for work. Verbo to be. Depois do verbo to be. I am sometimes late for work. Eu, às vezes, estou atrasada para o trabalho. Joanne wears skirts. Usually. Não é um verbo to be, é um verbo comum, então vem antes desse verbo comum. Joanne usually wears skirts. Joanne normalmente ou geralmente usa saias. Chegamos ao final de mais uma aula. Vamos fazer mais um quiz? Assinale a frase em que o advérbio está empregado corretamente. Alternativa A. She usually is at home at night. Alternativa B. Mark goes never to work by train. Alternativa C. Joseph and Pam sometimes are together. Alternativa D. He always checks his emails. A alternativa correta para esse quiz é a letra D. He always checks his emails. Chegamos ao final de mais uma aula. Não deixem de me procurar na plataforma se precisarem. Nossa próxima aula veremos o Simple Past Tense. Até lá!